Olá, nós estamos aqui novamente para mais um encontro com a palavra. Hoje eu estou aqui com meu amigo Rogério, a quem eu vou pedir para fazer uma oração, porque como você sabe, é nosso costume, antes de estudarmos a palavra de Deus, buscar a sua orientação. Então vamos orar. Querido Deus, muito obrigado porque Tu tens misericórdia de nós e nos deste a oportunidade de conhecer a Tua vontade e conhecer o Teu amor através da Bíblia. O Senhor possa estar conosco aqui, nos iluminando, mandando-nos o Seu Santo Espírito. Isso que eu peço por Jesus. Amém. Bem, como você já sabe, nós estamos num novo trimestre, e nesse trimestre que vai de julho até setembro, nós estamos estudando o Evangelho de Marcos. Hoje nós vamos estudar, o tema dessa semana é controvérsias. E o verso para memorizar encontra-se em Marcos 2, versos 27 e 28, que diz o seguinte: E Jesus acrescentou: O sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. E nós veremos nesse estudo que cada uma das histórias é apresentada sob um padrão literário diferente de cada uma. As histórias são sucessivas, elas se ligam entre elas, e eu achei até interessante aqui o termo, são histórias em formato de sanduíche. Elas se ligam num paralelo e a última história se reconecta com a primeira. Você vai entender melhor ao longo do estudo que nós vamos fazer aqui. E Marcos usa uma técnica muito interessante para contar essas histórias. Então nós vamos começar a ver esse desenrolar da história no Evangelho de Marcos, para que nós possamos juntos compreender melhor a palavra de Deus. Rogério, eu às vezes fico pensando como acontecem as coisas na vida das pessoas, né? E as pessoas às vezes vão se enrolando, eu diria, e às vezes são momentos que podem ser muito simplificados e as pessoas acabam se contradizendo e se enrolando. Então, o que nós devemos fazer para não cair nessas armadilhas e ficar obcecado com formas religiosas e perder de vista o que de fato importa? Porque muitas vezes nós caímos nesse risco, né? Pois é. O que a gente pode fazer para isso não acontecer? Olha, no contexto de Marcos, né, dessas histórias que foram contadas dessa semana, né, teve aquela parte lá do paralítico, né, que saiu, daquela famosa história em que ele dependia dos amigos para levá-lo até Jesus para que ele fosse curado, né? Tem duas coisas. Primeira coisa, que ele dependia daqueles amigos, e a segunda coisa é que a necessidade visível que ele tinha era a cura física, né? Então todo mundo pensava nisso, mas Jesus viu um pouco a mais, né? Então ele percebeu que existia uma fé no ato dele, que aliás duas coisas a gente percebe na pessoa, que é o amor e a fé, através do que ela faz. Sim, né? sim. Né? Todo mundo sabe quando a mãe ama, né? Faz aquela... Você falou de sanduíche agora há pouco. Poxa, eu tô com uma fome, né? Aí a mamãe vai lá e faz. Faz, né? Minha esposa também. E a gente percebe o amor e também percebe a fé das pessoas nesse momento. Só que Jesus falou o seguinte: naquele momento em que desceu a pessoa, né, o Senhor que precisava ser curado, Jesus falou o seguinte: os seus pecados estão perdoados. Né? Sim. E daí, os líderes religiosos, que eles sim estavam presos nas formas religiosas, aliás, até abrir um parêntese, né, sobre isso, toda forma religiosa judaica, ela é muito cheia de formas, né, muito cheio de rotinas, e aliás é muito bonito, né? Eu tenho alguns amigos judeus, né, e assim, eles têm as três principais festas, que é a Páscoa, o Pentecostes e a festa do Tabernáculo, são festas muito legais. A Páscoa, às vezes, tem um certo sofrimento, mas o Pentecoste e o do Tabernáculo são muito legais. Já pensou, o Tabernáculo, você pega e coloca assim, você vai acampar, né? Você coloca as coisas lá e vê as estrelas do céu e tal. Né? E daí, só que daí a questão é justamente esse. É tão legal, às vezes, para eles, na visão deles, que eles ficam presos às formas e esquecem o que é importante. E o que de fato é importante, né, para Jesus? Exatamente. Quando as pessoas acabam se pegando demais, tem que ser somente aqui dentro da casinha, dentro daquele quadradinho, perde o que é mais importante, que é buscar a Deus, que é louvar a Deus. Exato. Né? Não é a forma como você louva, mas é o seu louvor a Deus que vai fazer a diferença. E aqueles homens, como eles eram apegados àquela... Apegados. E assim, isso tornava quase impossível o perdão
do pecado. Sim. Sabe por quê? Eu estava lendo algumas coisas e eu percebi que eles tinham uma crença que as doenças e a pobreza eram resultados dos seus pecados. Sim. Né? E por outro lado, quem tem dinheiro e saúde era um mérito próprio por ser íntegro, por ser da sua vida íntegra. Nenhuma das coisas eram verdades. Nenhuma, né? E isso é tão cruel porque imagina que você é uma pessoa pobre e cometeu um pecado e doente. Né? Primeiro, se você for doente, você é impuro. Você não pode participar dos rituais da sinagoga. Sim. Como é que você vai conseguir o perdão? Né? Você não pode participar de lá. E outra coisa, você tinha que comprar os animais para poder sacrificá-los. Né? Jesus veio fazer o quê? Sentido, né? Jesus veio fazer o quê? Primeiro, eles precisavam da cura para poder ser perdoados. Jesus fez ao contrário. Ele perdoou. Perdoou para depois curar. Exatamente. Olha só como são as coisas. Qual que era o mais importante para aquele homem? Ele sabia que ele era pecador e estava doente. E ele, de fato, acreditava que aquela doença era por causa do pecado. Possivelmente, né? Sim, possivelmente porque ele era a crendice que eles tinham desse assunto. Você vê que né? coisa? E se você imaginar, hoje não é muito diferente. Não. Muitas pessoas pensam que as pessoas estão sofrendo por consequência do seu pecado, por consequência de você deixar de fazer alguma coisa dentro daquilo que acha-se certo. Exato. Né? Porque assim, em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar que você deve entrar naquela casinha ali e fazer somente o que está dentro daquele quadrado. Exato. Você tem sua forma de adorar, você tem a sua forma de viver, desde que você viva de acordo com a vontade de Deus. Sim. E muitas pessoas entendem que porque você está doente, isso é consequência de alguma coisa que você fez. De algum pecado. De algum pecado. Quem sofreu? Tanta gente sofreu, né? Jó sofreu com isso. Jó sofreu. E o que é mais importante, quem somos nós para julgar alguém? Jesus veio fazer isso aqui na Terra, né? Mostrar que não somos ninguém. Nós não somos responsáveis pelo julgamento de ninguém. Só existe um que pode fazer isso, que é o próprio Jesus. Exato. E assim, a vida de Jesus mostra de fato qual que é o que realmente vale. Né? O maior tesouro que existe para Deus é a alma ou a vida dos pecadores, porque ele pagou um preço infinito. Altíssimo. Infinito, né? Que ele deu o seu próprio filho para que as pessoas que são pecadoras fossem salvas. Então, essas pessoas é o que mais importa. Exatamente. Não as tais formas. As tais formas, não, de jeito nenhum. E as pessoas ficam tão obcecadas com isso que elas acabam perdendo de vista a adoração a Deus para buscar a forma de como adorar a Deus. Exato. Né? Isso é uma coisa assim... A gente ouve tanto disso há tantos anos. E a gente, ao longo da vida, a gente aprendeu isso e a gente acaba seguindo mesmo sem querer. Uhum, né? Isso Quando mesmo. a gente pensa, quando você vê as pessoas falando, por exemplo, aqui a outra parte da lição, que fala o chamado de Levi, a questão do jejum. Ah, sim. Né? Que é um outro assunto que chama muito a atenção, porque Levi era um cobrador de imposto. Uhum. Então era uma pessoa impura. Exato. Né? E Jesus esteve com ele. Uhum. Então isso prova para nós, é o maior exemplo que Jesus poderia deixar, que nós não somos responsáveis por julgar ninguém. Não. Independente do que você seja, do que você faça, o único que pode te julgar, te perdoar e te condenar é Deus. Aliás, falando da forma, né? A forma do jejum, por que eles, se os fariseus jejuam e se os servos, os discípulos de João Batista também jejuam, por que os discípulos de Jesus não jejuam, né? Então, né? Aliás, eu lembrei comparando, né? Eu lembrei sobre isso, né? Sobre a forma, né? E Jesus teve uma pregação que ele, se eu não me engano, de fato em Mateus no Sermão da Montanha, fala, ó, quando vocês jejuarem, não façam como esses aí que Sim. ficam mostrando, ficam com cara triste, né? Que é aquele jejum ostentação. Exatamente. Eu estou me ostentando por estar fazendo jejum. Isso, olha, todo mundo tem que saber que eu estou fazendo. Exatamente, neste momento. né? Mas assim, no contexto da lição estava falando o seguinte, Jesus eu sei que ele era como ser humano, ele era muito inteligente, mas vinha também a inteligência do alto e do Espírito Santo. Olha o que ele disse. Ele falou, porque você ficaria muito estranho se você fosse convidado para um casamento e lá dentro você fizesse o jejum.
né? Então vocês estão junto ao noivo, e por que vocês vão fazer o jejum? E eles novamente estavam preocupados com a forma, ou o fato de fazer o jejum ou não, do que com o que mais importava, que o noivo, o próprio Messias, estava diante deles. Eles vão fazer E jejum. eles não estavam fazendo quê? nada. Né? E ele falou, vocês vão fazer jejum. Né? Mas quando ele for tirado, e eles fizeram muito jejum e oração para receber o Espírito Santo no dia do Pentecostes. Exatamente. Né? Você vê aqui de novo, né? A forma não é o mais importante. Não é. Você não pode ficar apegado à forma, você precisa se apegar ao que de fato importa, que é Cristo. Exato. Né? Exatamente. Se a gente parar, resumindo tudo, é isso. Exato. Você precisa se apegar a Cristo. E aí todos os seus problemas, diríamos assim, estariam resolvidos. Porque daí você vai ter uma vida mais leve, você não vai ficar se preocupando em julgar se aquele ou aquele outro está fazendo certo ou errado. Você vai viver a sua vida de acordo com a vontade de Cristo. Isso é o que mais importa. Né? E, de acordo com esse relato de Marcos, né, Jesus ele atendia muitas pessoas nos lares, na sinagoga, nas áreas rurais. E a trajetória de Jesus trazia muitos conflitos aqui, né? Por que será que trazia tantos conflitos? E por que nós enfrentamos esses conflitos até hoje, né? Se você parar para pensar, nós vivemos num mundo muito conflituoso. A gente continua enfrentando esses conflitos em nossos círculos sociais, nossos círculos familiares. E que motivação a gente pode ter para mudar, para realizar, viver de acordo com esse evangelho que Marcos nos ensina? Pois é. Tem uma frase... Eu vi essa frase na internet, achei interessante, sabe? E daí atribuíram eles como uma frase de provérbio judeu, como uma frase britânica, e eu não sei de onde veio a tal da frase, mas a frase é o seguinte: um homem bom em uma sociedade má parece o maior vilão de todos. Isso se aplica muito ao que aconteceu com Cristo. Sim. Né? Então o que acontecia? As pessoas ali, elas gostavam, elas amavam odiar, né? É impressionante, porque os líderes religiosos da época, eles odiavam os gentios, odiavam os publicanos, odiavam os samaritanos, e todos eram imundos. Sim. Né? Menos eles. Eles não percebiam a necessidade deles de serem purificados, né? Então o que aconteceu? Falando sobre os publicanos, né? Então, de fato, né, eles tinham um motivo assim razoavelmente interessante. Primeiro, eles eram considerados imundos, né? O texto fala que se alguém entrasse na casa, se um publicano entrasse na sua casa, tudo que estava dentro da casa se tornava imundo. Né? Então eles eram odiados. Por quê? Porque primeiro porque eles cobravam impostos para dar o dinheiro dos impostos aos romanos, que eram gentios. Né? E segundo, que eles pegavam uma parte para eles, né? Que eles roubavam. Que era o caso de Levi. Que era o caso de Levi. Né? E daí assim, Jesus falou muito sobre publicano. Eu lembrei de algumas coisas que ele falou. Ele falou da parábola do fariseu e do publicano. Sim. Que é super interessante, né? Que o fariseu era o respeitado na época e ele colocou como que não estava sendo perdoado e o publicano estava sendo perdoado porque confessou. Ele convidou Mateus para ser seu discípulo, que era um publicano. Ele almoçou na casa de Zaqueu, que era publicano. Né? E assim, Jesus tinha essa coisa, ele não alimentava ódio. Então as pessoas odiavam, as pessoas odiadas, ele levava amor, né? Ele levava salvação. Né? Então assim, ele não alimentava ódio. Né? E naquele momento ele estava almoçando com publicanos e pecadores, né? E eu digo assim que esse é um maior exemplo que Jesus nos deixou. Exato. Nós não temos que fazer distinção entre as pessoas, porque esse é melhor, porque aquele é pior, ou porque esse é da minha religião, ou esse não é da minha religião. Quando ele passou aqui, ele abraçou todos. Ele atendia na sinagoga, na zona rural, em casa, aonde quer que fosse, ele atendia as pessoas com o mesmo amor. Exato. Né? E hoje nós nos achamos no direito de fazer distinção. Exato. De mudar a forma. Odiar um certo grupo de pessoas e não odiar e amar outro tipo, falar que aquele outro tipo que é o meu tipo é certo. A gente está fazendo igual. Igualzinho eles faziam. Isso que eu estava te falando. A gente... Quando a gente lê as histórias da Bíblia, às vezes a história de Moisés, eu já ouvi, nossa, mas como aquele povo reclamava. O que a gente faz hoje? Reclama. Né? Pois é. Os gentios e os publicanos, os judeus,
que a gente faz hoje? Faz distinção entre as pessoas. Faz. E o nosso papel aqui não é fazer a distinção entre as pessoas, é amar como Jesus amou. Exatamente. Que foi isso que ele nos ensinou. Exato. Ame a pessoa. Se ele está fazendo certo ou errado, quem vai acertar a conta depois com Deus é ele, não sou eu. O meu Pois papel é amar a pessoa. Exato. E assim, do que Jesus veio nos salvar? Fazer certo e errado. Jesus não veio nos salvar do pecado? Do pecado. Então, a gente tem que orar para que Jesus salve. Se ele está cometendo pecado, que o Senhor Orar por salve ele. ele daquele pecado que ele está cometendo. Exatamente. Não odiá-lo porque ele Porque é pecador. ele é pecador. Porque eu também sou. Exato. Né? Senão nós vamos sentar na cadeira de Deus para fazer o julgamento. Exatamente. Né? E não Pois é esse é. o nosso papel. E eu acho muito legal porque em Marcos 2, 15 a 17, ele responde, né, justamente esse caso que a lição conta, falando do almoço que ele estava fazendo com pecadores e publicanos. E as pessoas estavam falando, quem que é esse que está almoçando com pecadores e publicanos? O que ele falou? A pessoa sã não precisa de médico. Mas é o doente que precisa. De novo, a primeira pergunta da forma, o que de fato importa? A salvação dos pecadores. Não o pecado da pessoa. O pecado da pessoa, a pessoa está sendo vítima dela mesma, porque está pecando, sabe? Jesus veio nos salvar do pecado. Exatamente. Veio nos salvar do pecado e da morte. É isso que é... Esse é o importante. E uma parte que eu achei interessante aqui também no estudo, quando ele fala assim do sábado, né? Uhum. Que é o Senhor do sábado. E Jesus estava ali com os discípulos, ele estava curando, ele estava demonstrando amor, e as pessoas estavam criticando pelo que ele estava fazendo no sábado. Né? E assim, ainda hoje, principalmente quem cresceu num ambiente religioso mais tradicional, o sábado sempre foi assim um fardo. Uhum. Porque aprendemos com os judeus, com as histórias da Bíblia, que você não podia, você não podia, você não podia. E o sábado é um dia que Deus separou para que ele fosse santificado. E quando a gente fala santificado, não é que você vai ficar em casa dormindo, como muita gente fala assim, adventista é preguiçoso, fala que guarda o sábado é para ficar em casa dormindo. Não é isso. É um dia que você tem que parar para descansar. A minha mãe, ela não teve estudo, mas era uma pessoa muito sábia. Uhum. E ela sempre falava assim, Deus é infinitamente sábio, a ponto de criar um dia para o descanso. Porque se não tivesse na Bíblia, no mandamento, que o sábado é um dia de descanso, a gente não ia ter freio. Uhum. A gente ia trabalhar de domingo a domingo, ininterrupto, sem nem pensar. E ele deixou esse dia, e ele deixou bem claro que é para a gente lembrar que ele existe, para a gente descansar e observar. Não é para a gente ficar em casa de perna para cima, hoje eu não faço nada. É para lembrar, para ver a criação, passear na natureza, estudar mais a Bíblia, ter um contato mais íntimo com Deus. Não que nos outros dias a gente não tenha, mas no sábado em especial a gente para um pouco para refletir nós mesmos. É isso mesmo. Não é? Você sabe, teve a lição, a segunda lição, nós estamos na 3, a segunda lição foi citado Neemias. Certo. Né? E também acho muito interessante, porque muitas coisas que aconteciam dos judeus criaram 39 normas a respeito do sábado. Né? E eles criaram por conta de tradição. Então são tradições. E às vezes as tradições são interessantes em certos momentos da vida. Por exemplo, no caso de Neemias. Muitas dessas tradições foram criadas nesse tempo. Né? Sim. Por quê? Porque o povo estava muito afastado. Então, para conseguir trazê-los de volta, eles criaram regrinhas mais fáceis de serem seguidas. E criaram algumas tradições. Só que isso daí eram coisas que eles criaram e foram bons na época deles, assim, aquelas tradições. Tradição. É muito diferente, deixar claro, que tradição é diferente de mandamento ou diferente de... Muito bem lembrado. Isso é importante. Sim. Mas algumas tradições foram... E eles tinham 39, né? Que não podiam se alimentar, não podia fazer fogo, não podia diversas coisas. Não podia cuspir no chão, né? Que estaria regando e coisas desse tipo. E Satanás é astuto, sabe? Porque ele sempre quer... a gente acabou de sair do trimestre passado, né? Falando sobre o grande conflito e sobre o selo de Deus. Sim. Né? Então, muitas coisas, as pessoas se confundem muito no que diz respeito ao sábado, falando que Jesus não guardava o sábado por isso, por aquilo. Não, não.
Quem não estava guardando o sábado de maneira correta eram os líderes religiosos da época. Exatamente. E olha só, como o título dessa lição, controvérsias, né? Exato. Então, olha a grande controvérsia. Eles criticaram Jesus porque Jesus curou no sábado, porque os discípulos pegaram espiga no sábado, mas eles aqui, eu até marquei aqui, a ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado, estavam violando esse mandamento em tramar a sua morte. Que coisa, né? Não, guardar o sábado, pegar espiga, não pode, mas tramar a morte do irmão pode. No próprio sábado. No próprio sábado. Então você vê que controvérsia. Pois é. Né? Então, assim, se você está olhando o que está de errado na vida do outro, esquece da sua. Exato. Porque que é pecado maior do que esse tramar a morte de alguém? Sabe, até voltando um pouquinho, naquela história da cura, né, que Jesus fez do paralítico, eles acharam, porque você está perdoando pecados, né? Fala daí Jesus usou uma expressão que cabe também aqui, né? Por isso que eu relembrei. Lembrei agora. Que falou o seguinte, sair do menor para o maior. Qual que é mais fácil? Eu falar, estão perdoados os pecados ou pega seu leito e anda? Né? E daí Jesus falou, então para que vocês saibam, pega seu leito e anda, né? Que eu sou quem perdoa de fato. E ele era o Cordeiro de Deus que era para tirar o pecado do mundo. É ele que é o autor do perdão, né? E aqui da mesma forma, né? Saindo do menor para o maior, qual que é menor? Pegar a espiga de milho ou você tramar a morte de alguém? Né? Que então, não está nem te fazendo nada. Exato, só está... É uma grande controvérsia, realmente. Exato. Porque assim, ainda hoje, voltando na casinha lá, as pessoas querem viver dentro do quadradinho com N normas e regras estabelecidas pelo homem e esquece o que de fato importa. Exato. Que é o mandamento de Deus, né? E aí nós vamos para a história em formato de sanduíche, né? a ligação das histórias aqui, que eu achei muito, muito interessante. Porque quando a gente ouve de Jesus, a gente lê as histórias, você vê que os fariseus, eles queriam, os líderes religiosos queriam acabar com Jesus, eles tramaram a morte, ele foi vendido por 30 moedas. E a gente nunca pensa na família de Jesus. Né? E aqui nessas histórias a gente vê que ele sofreu oposição dos seus próprios familiares. Sim. Né? Então, quando Jesus muitas vezes deixava de se alimentar porque ele estava ocupado atendendo as pessoas. E ele ia naquela constante de trabalho e ele acabava não se alimentando por conta disso. E ele era criticado pelos seus próprios familiares por conta disso. E você vê, muitas vezes a gente acaba encontrando esse tipo de conflito no trabalho, dentro da família, entre os amigos, de pessoas que por não entenderem o assunto em si, acabam criando situações conflitantes, né? Como eles fizeram aqui com Jesus. Exato. Né? Você sabe que acho interessante porque muitas vezes não é por mal, né? Não é por mal. Não é por mal. Eles amavam a Jesus e queriam tirar ele. Não, ele tá fazendo demais. Tá trabalhando muito. Tá trabalhando muito, vamos tirar ele daí. Vamos tirar. Pois é. E essa parte eu achei muito legal. Esse sanduíche de novo, irmã. Assim. Exato. Sanduíche de novo. Eu tô com fome, irmã. Pois é, sanduíche de novo. Então, achei interessante que Jesus, essa parte do sanduíche, fala sobre a questão da família, né? A família é o pão, né? Que está falando a parte de cima e de baixo do sanduíche, e o centro é uma outra história que a gente vai entrar já. E é justamente isso, né? Que muitas vezes nós podemos encontrar oposição na nossa própria família, né? A gente vai até comentar um pouco mais sobre isso. E aconteceu isso com Jesus. Sim. Ele não ficou livre disso. Não ficou. Não ficou livre. Ele também foi. E de novo, ele deu um exemplo para nós, né? Exato. Porque ele falou assim que a família é aquele que faz a vontade de Deus. Exatamente. Né? Porque quantas vezes a gente encontra pessoas que sofrem perseguições, pessoas que acabam passando por dificuldades porque aceitaram a Cristo. Exato. Né? Então, e às vezes da própria família. E eu já vi situações em que a mãe falou assim, aqui você não mora mais, pode ir embora. Só porque... Que horror, né? Então,
está sofrendo perseguição em nome de Cristo, mas a pessoa, graças a Deus, escolheu seguir a Cristo. Isso é bom. Porque, né? É uma coisa boa. Porque aqui a Bíblia diz que Jesus falou que a minha família é aquele que procura fazer a vontade do meu Pai. Então eu espero que cada um de nós, você assim como eu também, que nós façamos a vontade de Deus. E que esse seja o nosso grande objetivo. Exato. Seguir a Deus e fazer a sua vontade. Então vamos continuar com o sanduíche, Rogério. Exato. Que não é a hora da comida ainda. Né? Aqui a experiência que levou a família de Jesus a considerá-lo como fora de si, né? Como a gente estava falando, a família dele era duas partes do sanduíche e a história é no meio. Por que eles tiveram essa ideia, né, digamos assim? É que Jesus tinha expulsado o demônio de uma pessoa, né? E os fariseus, aliás, é uma coisa importante, né, falar sobre isso, que isso vai ser muito complexo. Para mim, na minha adolescência era muito complexo isso, sabe? Porque a gente sempre ouvia falar que Satanás faria sinais para enganar os próprios escolhidos e faria esses sinais. E aqui tem uma passagem em que os fariseus acusaram a Jesus de estar em complô com o diabo para expulsar o diabo. E muitas vezes a gente fala, poxa, mas então, e agora? Né? Como é que a gente vai falar e não cometer o pecado contra o Espírito Santo, né? Sendo que isso aconteceu com Cristo? Eu ficava isso na minha adolescência, tinha isso na minha adolescência. Martelando na cabeça. É, martelando. E assim, e justamente, né, Jesus nesse momento ele fala o seguinte, que o diabo não vai se voltar contra o próprio diabo, né? Claro. Então, na verdade, é como se eu entrasse na casa, amarrasse o diabo e tirasse o domínio dele sobre a pessoa, né? Então, era isso que ele estava falando, né? E é isso que acontece no caso de Cristo. Na verdade, o jeito, até uma coisa que a gente viu no trimestre passado, que nós vamos saber diferenciar da verdade da mentira é justamente o sinal da besta. E o selo de Cristo, né? Então, aliás, se vocês quiserem relembrar, assistam os do passado também, do Encontro com a Palavra, que deve estar lá, tá? Estão lá. É muito importante. Eu participei de um deles bem interessante, que quando ele fala exatamente sobre isso, o selo na testa e na mão. Exato, tá vendo? E assim, o tal do sanduíche é justamente isso, né? Que é uma parte literária, né? Que fala sobre começa uma história, conta uma outra e termina a história. Então esse foi o contexto, né? Então o foco era no final das contas os parentes e o que aconteceu no meio disso foi justamente esse entrave com todos eles, né? E eles acharam que Jesus estava expulsando o demônio em nome do demônio. Exato. Mas como que você vai lutar contra você mesmo? Exato. Né? Acho que como se diz assim, eles estavam tão preocupados em derrubar Jesus que eles estavam começando a dar nó neles mesmos. Né? Porque tá difícil. Tipo assim, eles não pode ser, então vamos arranjar uma história aqui para poder contradizer o que ele está dizendo. E era exatamente isso que eles estavam fazendo, porque Jesus estava fazendo bem, ele estava fazendo em nome do Pai, e eles estavam invertendo como se ele estivesse fazendo em nome do inimigo. Exato. Né? E a gente precisa ter muito cuidado com as armadilhas do inimigo. Aqui, quando eu falei no começo, a gente tem que ter cuidado com essas armadilhas, porque é muito fácil da gente cair nas armadilhas do inimigo. Ele procura distrair a gente das coisas de Deus, ele procura nos levar para longe das coisas de Deus. Por isso a necessidade que a gente tem de estudar a Bíblia, de conhecer a Deus, para que a gente não caia na armadilha dele. Porque é muito fácil, a gente vive num mundo muito conturbado. Muita gente pensando que as suas ideias devem ser transmitidas e que a gente deve seguir as ideias que estão sendo transmitidas. E cada vez mais aparece coisa nova. E nada a ver com o que a Bíblia está dizendo para a gente. Exato. Então o único caminho que a gente tem para a salvação é a palavra de Deus. A Bíblia, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. É verdade. E esse é o único caminho que a gente tem para chegar ao céu. Por isso que a gente está com o encontro com a palavra. Encontro com a palavra. A gente não pode perder de vista o encontro que a gente tem com a palavra. A gente não pode perder de vista Cristo. A gente não pode deixar de estudar diariamente. Porque assim, quando uma coisa é você ler, a outra é você estudar.
É Exato. diferente. Porque você pode ler, dar uma lida ali por cima, tchau e bênção. Mas é quando você estuda, você conhece, e aí é difícil de você ser levado. Exato. É difícil de você ser enganado. E assim, quando a gente pega aqui o contexto geral da lição, a gente vê que os familiares de Jesus, aqueles que o seguiam, muitos o seguiam apenas para saber o que ele estava fazendo, para contradizer. E isso é uma coisa que leva as pessoas hoje a se afastarem de Deus. Muita gente às vezes quer só saber de por fora o que está acontecendo, mas não quer ter esse encontro com a palavra. Exato. Não quer ter um encontro com Cristo. E é uma coisa muito importante para a vida das pessoas. Quando você tem Cristo no seu coração, você vive de uma maneira diferente. E as pessoas que andam ao seu redor, seus amigos, seus familiares, vão perceber que você é uma pessoa diferente. Isso é uma coisa maravilhosa. As controvérsias da lição dessa semana nos levam a entender que a gente precisa cada vez mais nos aproximar de Cristo. Eu achei bem interessante. E eu gostaria de concluir lembrando a você que os fariseus, eles tinham uma compreensão equivocada do Filho de Deus. Tanto que eles atribuíam as suas obras ao poder dos demônios, como a gente acabou de ver aqui. E além disso, Jesus também foi mal compreendido pelos membros da sua própria família, como a gente viu. Os seus irmãos, eles acharam até que Jesus estava cansado demais e que ele estava variando, digamos assim, porque não estava se alimentando. E que lição que a gente pode tirar dessa história e que são chamados, daqueles que são chamados para seguir a Cristo e que eles podem sofrer por amor de Cristo. Mas Jesus, quando ele te convida para participar da vida junto com ele, ele não diz para você que você não vai ter problema. Não. Ele não teve. Ele não teve problema, ele teve problema, ele passou pelo mesmo problema. Por isso que ele nos ensina que você pode ter problema, mas estando com ele, o seu problema tem solução. Então nós podemos encontrar conforto ao lembrar que Jesus sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. Ele sente compaixão pelas pessoas, ele convida as pessoas a serem companheiras e buscar um alívio nele próprio. Então eu te convido a estudar cada vez mais a Bíblia e para entender. O livro Desejado de Todas as Nações diz o seguinte: ele sente compaixão por pessoas, convida-as a serem companheiras e buscar alívio onde ele próprio encontrava, que era a comunhão com o Pai. Que é isso que eu estava falando aqui. Essa comunhão diária com Cristo muda a sua vida. E você vai ser uma nova criatura, mesmo passando por dificuldade, porque ele diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque ele está com a gente. Então, mas eu sempre gosto de lembrar que ele não invade o seu espaço. Ele te dá a oportunidade de chegar até ele. Isso é uma coisa muito importante para a vida da gente. Então, meu desejo é que você tenha aprendido um pouco mais, assim como nós também aprendemos, porque cada vez que nós lemos a Bíblia, nós aprendemos um pouco mais a respeito de Deus. E o meu desejo é que você tenha aprendido um pouco mais também e que você busque esta comunhão diária com Cristo. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo dessa semana e eu te convido a participar na próxima semana também, para que você aprenda um pouco mais a respeito desse Evangelho de Marcos, que traz tanta história importante para a vida do cristão. E como nós começamos, nós também vamos terminar com uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nesse momento. Então nós vamos orar. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, porque podemos estudar um pouco mais da Tua Palavra, nós podemos aprender um pouco mais que a despeito da situação que nós estivermos vivendo, a despeito de como nós estivermos passando, o Senhor está conosco em cada momento, nos guiando e nos conduzindo pelo caminho eterno. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.